Olá pessoal, professora Júlia Andrade na área. Neste vídeo eu vou falar sobre a redação do TRF da segunda região. Redação que cai, para estas áreas aqui, olha só. Área administrativa, para o analista, a área de apoio especializado e as áreas técnicas, tá bom? Administrativa e área de apoio especializado. Neste vídeo eu vou falar sobre redação. No outro vídeo aqui no canal eu vou falar sobre a discursiva, específica, os estudos de caso para as demais áreas, tá bom? Então acompanhem comigo que eu tenho muita informação importante. Tenho quase 25 anos de experiência com concurso público e naturalmente tenho informações assim de correção, sucesso e aprovação em concurso, acerto de temas. Quem acompanha o canal viu que a gente acertou os temas do IPEA recentemente, um dos últimos acertos. Câmara dos Deputados acertou o tema do cargo mais concorrido e tudo isso publicamente, tá? E no último concurso do TRF da segunda região, o tema do analista administrativo, que falava sobre liberdade de expressão, tinha sido amplamente trabalhado no curso. A gente trabalhou até com um livro que tratava, um livro bem moderno, que tratava dessa questão em função da discussão que havia na época, tá? A gente trabalhou com o livro do André Andrade, tratando da questão da liberdade de expressão, se a gente deve limitar ou não. A posição dele, André Andrade, é um juiz que tinha lançado um livro sobre aquela temática exatamente naquele ano, e eu trouxe para meus alunos e eles foram muito felizes quando bateram os olhos assim na redação. Poxa, estava ali a proposta. Na época, 2016, o concurso foi feito pela Consuplan, tá? Desta vez, o concurso feito pela OCP, outra história, tem algumas diferenças, tá, gente, na abordagem dessa banca para a banca passada, tá bom? Bom, vamos lá. Primeiro, toda vez que a gente vai estudar redação, você não pode perder o edital de vista, é importantíssimo, certo? Então, a primeira questão, a banca vai pedir uma prova discursiva de redação que será elaborada a partir de um tema proposto, baseado em um ou mais fragmentos de texto. O candidato ou a candidata adotará uma linha de abordagem utilizando a tipologia dissertação argumentativa. Eu já vou começar a falar aqui para vocês, a partir dessa informação, sobre os bastidores da correção, tá bom? Bom, primeiro, gente, de fato, a banca vai trazer, ela costuma trazer 2 ou 3 excertos, de textos base, tá? Então aqui você tem os chamados textos base. E logo em seguida, ela pede para você fazer o quê? Para você produzir uma dissertação argumentativa sobre um tema X, certo? Então, o tema vem logo depois, tá? A proposta temática logo depois. E aí o seguinte, enquanto lá no concurso que foi feito pelo Instituto Consuplan, o texto base, de certo modo, deveria ser aproveitado, ou seja, a redação deveria travar um diálogo com o texto base. No Instituto AOCP, que é o atual banca do concurso, você não pode trazer informações dos textos base, tá? A banca, e isso ela não fala no edital não, mas quando você receber a correção, tá certo? Você receber o padrão de resposta da banca, ela coloca um texto enorme falando sobre isso. Ou seja, aqueles textos, eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo, aqueles textos, que a banca traz ali na base, você não deve tirar informação. Por exemplo, isso aqui foi da ALRN 2022, feito pelo Instituto AOCP, certo? E havia aqui 3 textos, tudo bem? E a banca pedia para que os alunos pudessem falar sobre o tema, a banca diz assim, ó, os textos têm como tema as relações sociais. Veja, isso aqui não é o tema dos 3 textos, tudo bem? E aí a banca diz, nesse sentido, a partir da leitura dos textos, do seu conhecimento de mundo, elabore um texto dissertativo no qual você deve discorrer sobre a importância das relações sociais. Veja que foi um tema super aberto, não é? E a banca diz, ó, selecione fatos e argumentos. Embora ela fale apenas um texto dissertativo aqui, ela diz aqui para você, selecione fatos e argumentos, relacionando de modo coeso e coerente para construir seu ponto de vista. Ou seja, uma dissertação argumentativa. Quando a banca fala sobre construção de ponto de vista, é uma dissertação argumentativa. Tudo bem? E aí ela não te permite, ela vai avaliar, na hora que ela chega aqui com os critérios, por exemplo, ó, critério número 1,
Atendimento e desenvolvimento do tema, informatividade e argumentação. O que ela faz com isso aqui? Ela vai ver se você tem informações reunidas na sua redação que são novas em relação aos textos base. A sua informação tem que ser diferente dos textos de apoio, tá certo? Inclusive o repertório sociocultural. Como assim, Júnior, repertório sociocultural? Deixa eu pegar alguma coisa aqui, ó. Por exemplo, deixa-me ver se tem algum autor por aqui. Ah, sim. Por exemplo, o conceito foi proposto pela psicóloga canadense Susan Piker, né, no livro O Efeito Aldeia. Gente, vamos supor que você tivesse essa mesma pensadora, né, essa mesma psicóloga no seu hall, você não poderia usar, tá? A banca não, ela coloca isso como um elemento de exclusão. Tá vendo a questão toda? Você não vai poder usar. Então, se tiver um número aqui, um percentual, não posso usar. Se tiver um exemplo, tem que pensar outro exemplo. E isso é importantíssimo, tá? Neste concurso público, certo? Então, estes fragmentos de texto, para a OCP, são meramente motivadores mesmo. Você vai ter que criar as suas próprias ideias, tem que ter o teu repertório que é diferente do texto base. Inclusive, até é diferente do texto de língua portuguesa, se houver algum texto coincidente com o assunto da redação, tá bom? Tudo bem até aí? Show, vamos lá. Na prova discursiva, deverá ser observado pela candidata, os limites mínimo de 20 linhas e máximo de 30 linhas para elaborar a versão definitiva da redação. Pessoal, na prova discursiva desta banca, não é? A banca fala sobre o mínimo, já vou descartar. Esqueça o mínimo, escreva sempre em direção ao máximo. Redação de conhecimento geral, a gente produz conteúdo para atingir o máximo de linhas. Ali, se você parar, perder o fôlego por volta da linha 26, 27, tudo bem. Mas se você perder o fôlego abaixo da linha 25, naturalmente você não estará apto, tá? Assim, a chance de aprovação é muito pequena, tá certo? Ou seja, assim, a aprovação de colocar numa posição boa no concurso, digo isso. Tranquilo? Então, assim, tente atingir o máximo, tá? E aí, eu nem preciso explicar que se você fizer um texto curto, você vai perder um ponto, não é? Abaixo do mínimo, para as redações da tabela 14.2 e 14.4, que são aquelas tabelas de maior valor. Tem redação que vale 20 pontos, tem redação que vale 30 pontos, dependendo do cargo, tá? E tem redação que vale 10 pontos, então o cara perderia 0,5 ponto se ele fizesse ali 19 linhas ou menos, tá certo? Ou seja, eu já teria uma penalização, a banca iria penar, não é, nessa pontuação. Mas aqui não tem jeito, quem tá no canal já sabe que deve fazer o máximo, então é besteira você se concentrar em cima dessa informação. O que a banca vai avaliar? Não é? E aí eu também vou comentar os bastidores do processo avaliativo. Aqui eu já falei, atendimento e desenvolvimento do tema. Olha, gente, a banca vai olhar aqui, por exemplo, não é? Quando ela fala atendimento e desenvolvimento do tema, eu também vou falar sobre aqui atendimento à estrutura textual proposta. Eu vou juntar uma parte do número 1, que é isso aqui, com isso aqui, porque tem repercussão de um para outro, tá? Então nós vamos falar sobre a primeira parte da redação, que é a introdução da redação. A banca é definitiva. Ela gosta que a introdução da redação recupere os termos do tema. Até aí, nenhuma novidade em relação a outras bancas. Ela gosta que a introdução recupere os termos do tema. Não pode deixar para trás. Nada. Tem que adotar palavras com bastante precisão e elas têm que aparecer logo na introdução. Ju, como assim? Não é? Como é que é isso? Ora, vou pegar aqui o tema do Instituto Consuplan. Aqui, o que a gente acertou. A liberdade de expressão como um direito fundamental. Isso aqui tem que aparecer tudo na introdução. Não é que tem que aparecer exatamente aqui esse formato, mas tem que aparecer expressões como liberdade de expressão e direito fundamental. Tem que aparecer, tá certo? É danado para o aluno, por exemplo,
Ó, importância das relações sociais. É nada para não falar das relações sociais, mas não falar da importância delas, tá bom? Então, tem que tomar um cuidado. A palavra importância não vem, o aluno troca por relevância, ele troca por significado das relações sociais, não é? E etc. Ele não toca na importância. E aí, quando você não toca, a banca já começa a a te tirar pontos. Além disso, povo, é o seguinte, na parte, aí eu tô falando aqui da introdução, né? Então, quer dizer, você tem que trazer o tema, o que é comum, a maioria dos concursos públicos, palavra-chave. A banca é chata, ela quer definitivamente a tese. O que é a tese? Seu ponto de vista. Seu ponto de vista. Professora, mas ponto de vista não quer dizer que eu tenha que concordar com alguma coisa ou discordar dessa coisa, desse tema? Bom, nem sempre você vai ter espaço para concordar com ou discordar de. Nem sempre você vai ter espaço para isso. Por exemplo, a importância das redes sociais. A banca, quando te pede a tese, ela quer saber o que você acha que é importante nas redes sociais. É isso, ela quer que você defina de uma vez o que é aquilo ali. Por exemplo, na prova da PM de Pernambuco, quando aconteceu este ano, né, a gente fez a preparação também, os alunos se depararam com um tema que tratava desafios, vou até colocar aqui, desafios, por exemplo, desafios para o turismo sustentável, acho que era isso. Eu sei que era turismo sustentável. Se não era exatamente com essas palavras, era bem próximo disso. Concurso da PM de Pernambuco, aconteceu em 2024, última redação, se não me engano, da OCP. Então, o que acontece? Você tem que trazer desafios, turismo sustentável. Isso tem que aparecer na introdução. Mas a banca precisa da tese. O que é a tese? É você concordar se o turismo é sustentável ou não? Não, é você apontar quais são os desafios. Quais são os desafios? E aí você pode citar o quê? 2 ou 3 desafios. Eu falo até 3 porque numa redação de 30 linhas, né? O máximo que você tem ali é um desenvolvimento com 3 parágrafos, o máximo. Mas você pode ter um desenvolvimento com 2 parágrafos. Aliás, para a OCP é até salutar você trabalhar com 2 desafios. A importância das redes sociais, 2 importâncias. Então essa é a tese. É a delimitação, ou seja, a definição do meu posicionamento em face do tema. O que nem sempre é uma discordância em relação ao tema, nem uma concordância com ele. Tá bom? Tudo bem? E por aí vai, não é? Aí, a partir disso, veja só. Isso aqui, gente, é o basicão da maioria das bancas, tá? Nada de novo na OCP. Mas existe alguma coisa que é própria da OCP. Antes de você abordar o tema e antes de você abordar, né, o teu recorte, ela gosta de um contexto, uma contextualização. Eita! Há várias formas de você contextualizar alguma coisa, seja por meio de um conceito. Por exemplo, desafios para o turismo sustentável. O aluno poderia começar a redação com o assunto sustentabilidade, tá? Talvez definindo isso. É claro que naquela prova da PMPE não tinha como fazer isso, porque já tinha um texto de apoio, tratando do conceito de sustentabilidade, então não iria dar certo. Mas você poderia falar sobre o turismo, por exemplo, sobre o turismo sustentável no Brasil, de um modo geral, ou seja, contextualizar o assunto, como que ele está sistematizado no Brasil, tá? Ou já começar, não é? Falando sobre o turismo no Brasil, de um modo geral. Então, alguma coisa você tem que trazer de contexto, tá? Então, alguma coisa que faltou um S, alguma coisa você traz de contexto, tranquilo? Para que você possa começar a sua redação. Contextualiza, né? Pega as palavras do tema e já traz sua tese. Essa é a introdução da OCP, tá bom? E a banca já vai analisar a informatividade, né, e a argumentação, que também tem a ver com o item 3, de atendimento à proposta. Por quê? Porque tem a ver com o desenvolvimento da redação. Ora,
No desenvolvimento, a banca vai exigir que você crie argumentos claros e desenvolvidos. E ela pede que os parágrafos de criação destes, né, argumentos, tá, gente, segundo o padrão de resposta, os padrões de correção da OCP, que sejam parágrafos construídos a partir de tópicos frasais e que apresentem desdobramentos. Como assim, Júnior, tópico frasal? Ora, cada parágrafo tem que trazer sua ideia central. E ele precisa se desenvolver. Né? Lá no desenvolvimento, eu pego um parágrafo, ele tem que ter a ideia central, que é o que se chama tópico frasal, a frase núcleo, não é a sentença núcleo, e ele precisa se desenvolver. Como é que ele vai se desenvolver? Vamos supor, que eu trouxe uma redação aqui, peraí, que a aluna tirou 92,5, tá? E ela está falando sobre aquela questão da importância das relações sociais. Tá certo. Então aqui está a introdução dela, não é? E aqui ela começa, ó. Atualmente é uma grande preocupação em relação à saúde mental das pessoas. Então ela começou desta frase para ela trabalhar a questão das redes sociais a partir da saúde mental, né? Dessa preocupação que se tem. Então essa frase mais geral é o que nós chamamos de tópico frasal. Por quê? Porque ela prometeu na introdução, quando ela fez o recorte temático, de que ela entraria, né, nessa questão. Ela fala, ó, contudo, estas relações fazem parte da experiência de vida humana e são de extrema importância no que diz respeito ao desenvolvimento e à manutenção da saúde mental do indivíduo. Quer dizer, ela fala da saúde mental do indivíduo nas nas relações sociais. Então ela começa falando sobre isso. E aí ela vai desenvolver essa questão da saúde mental, essa preocupação, mostrando o quê? Que os índices de transtornos psiquiátricos, né, como ansiedade, aumentam constantemente em escala mundial, não é certo? E aqui, quer dizer, ela fez uma afirmação e ela vai comprovar essa afirmação, falando que ocorre um suicídio a cada 40 segundos no mundo. Então veja que ela vem da questão da preocupação com a saúde mental, fala sobre os índices de transtornos psiquiátricos, não é? E vai falar sobre a consequência deles aqui, ou seja, a questão do suicídio, que é o auge do transtorno, né, de depressão, por exemplo, tá certo? E aí, olha, esse fato se deve, entre outros fatores, às relações familiares, que são cada vez mais deterioradas. Tanto pais quanto filhos sentem uma enorme dificuldade em compartilhar e expressar suas emoções e em interagir de uma forma saudável. Então, quer dizer, ela vai evoluindo. O parágrafo dela, ele não é embrionário, tá, gente? O que é um parágrafo embrionário? Ora, se você compôs 3 linhas no parágrafo, ele não está desenvolvido, ele está embrionário. E aí você vai perdendo 20% da nota, tu perde 20% aqui. Se outro parágrafo é embrionário, mais 20% aqui. E tu perde esses 20% onde? Tanto no critério número 1, que é informatividade, quanto no critério de estrutura, tá bom? Então, muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, né, para você que não cair nessas ciladas. E a banca, pessoal, né, em relação à conclusão do texto, o que ela te pede? Ela te pede ou uma síntese das ideias principais, aí conclusão comum de todas as bancas, praticamente, né? Ou a elaboração de alguma proposta. Por exemplo, se você trouxe 2 desafios, né? Voltando àquele tema do turismo lá, da prova da PM de Pernambuco, 2 desafios para o turismo sustentável no Brasil, você precisa então de solução para o enfrentamento exatamente dos 2 desafios. Não dá para ter uma solução para enfrentar um só, porque senão a redação fica deficiente, o examinador vem aqui e tira nota, tá? Tudo bem? Então veja que é uma avaliação muito técnica, ela não é meramente subjetiva, é bastante técnica. Outra, a banca é muito rígida em relação à coesão. O aluno fica querendo saber o que é coesão referencial sequencial. Não precisa de você saber o que é uma coisa ou outra, precisa de você usar. Tá certo? É lógico, você tem que saber saber os elementos de coesão, saber usar bem um pronome, não é? Saber usar bem uma conjunção. E a banca gosta de variação, tá, gente? Ela gosta de uma coesão diversificada e recorrente. O que é recorrente? Você estará o tempo inteiro construindo coesão. Como assim, Júnia? Aqui tem uma frase X, ponto. Eu vou para a frase Y, ponto. Eu vou para a frase Z, ponto. Ora,
Se eu for de X para Y, Z, dessa forma, o meu texto tem sérios problemas de coesão. Eu estou fazendo um amontoado de frases não interligadas. Para eu construir uma interligação, eu preciso de, em Y, ter uma ideia de X, algum ponto de costura, né, Xzinho, que busque aquela ideia Xão, né? Eu preciso ter em Z algum ponto de Y, né? Ou seja, aqui haverá um elemento de coesão que faça costura com a ideia da frase anterior. Então é isso, gente, coesão é isso. A cada momento que eu caminho, eu tenho que ter um elemento de costura. Por quê? Porque essa banca é muito exigente. Ela é exigente que você faça a construção, uma coesão diversificada, use vários elementos de coesão com diversidade e que ela seja recorrente, que ela aconteça o tempo todo. Ocorre que às vezes o aluno, não é? Ele está fazendo um parágrafo lá de 7 linhas, sem problema algum. Mas ele divide no máximo em 2 períodos, ou seja, 2 instantes de ponto final, X e Y. Então ele tem uma única oportunidade de promover coesão. Essa única oportunidade, por mais que ele tenha uma redação brilhante, ele não entrega o que a banca espera. Ah, ele tem problema aqui. Ah, mas o meu texto é tão bem feito, mas não entra no critério. Não adianta. Eu posso ter um texto muito bem feito e não conseguir atingir o critério que a banca espera. E aí, quando eu não consigo atingir o critério, já era. Então, não é só escrever bem, é escrever pensando os critérios de exigência da sua banca. Tá bom? Certinho? E no mais, gente, a banca vai cobrar de vocês o domínio da norma culta, formal, né? Todos os elementos de língua portuguesa vão entrar na análise, tá certo? E vão entrar também, né? E vai entrar também, muita gente não presta atenção no edital, a legibilidade. O que é a legibilidade? Ora, a legibilidade, ela tem a ver com a sua letra, sim, você pode usar a letra que você quiser, mas ela tem muito a ver com o desenho dos grafemas. Por exemplo, o aluno vai lá, né, ele vai escrever a palavra irmão. Aí ele faz assim, né? Ele presume que isso aqui é um R. Não é o desenho do grafema o correto original. É claro que no contexto a gente mata, né? Ele faz um til dessa forma. Claro, no contexto a gente mata, mas a banca pediu respeito ao, né, ao desenho dos grafemas. Então ela quer legibilidade sendo respeitada, senão ela vai tirar um ponto também, tá? Então você tem que tomar cuidado, é pingo no i, tá certo? Você pode até misturar letras, não tem problema. Eu poderia fazer isso aqui, ó. Certo? Poderia fazer, tá? Então quer dizer, a banca entenderia isso aqui é um i, isso aqui é um R, M, A, ótimo, certo? Não muito perfeito, mas tá mais próximo do desenho do grafema. Agora, é triste quando o aluno realmente ele altera esse desenho por conta e risco, fazendo coisas dessa natureza, certo? Ah, ele vai escrever nem um pingo no i, perdão, tá vendo? Então eu fiz nem um pingo no i ele coloca, tá? Então não dá. O desenho certo é o i minúsculo com pingo, tá bom? Então estes são os critérios avaliativos da banca. Vocês têm que tomar cuidado porque ela parte para cima mesmo, tá? Só pra gente falar um pouquinho mais, nas provas anteriores, gente, foram feitas ali pela Consuplan. O pessoal fala, Instituto Consuplan, Consuplan. Ô, gente, só muda o CNPJ, tá bom? Eu não queria contar. Vamos lá. Naquele concurso, não é? A banca também trouxe textos motivadores, aqui eu cortei. O do nível médio foi a solidariedade de uma sociedade individualista injusta. Bem ou mal, veja, está se discutindo comportamento social, é tema mesmo, tá, gente? Não só da Consuplan, como também da OCP. A liberdade de expressão como direito fundamental, este tema pode voltar com outra roupagem, porque vocês viram aí essa confusão entre Elon Musk, né, Alexandre de Moraes, essa confusão toda e essa discussão sobre o PL que regulamenta as redes sociais, isso pode voltar, tá um ambiente muito propício para isso. A banca pode sim, mesmo sendo outra banca, tá bom? Ela, claro, ela não vai de repente, né, trazer os mesmos termos do tema, mas ela vai te fazer refletir sobre o comportamento das pessoas nas redes sociais, sua forma de expressão,
não é? Como que as redes sociais atuam, a questão dos algoritmos, quais discursos são beneficiados, quais não são, será que elas são de fato democráticas? Isso tudo é questão, tá? Ah, Júnia, eles cobram alguma coisa sobre sustentabilidade? Sim, cobraram na prova da PM. E veja que, embora eu esteja fazendo um concurso para uma área, não é, do judiciário, a banca não tem nenhum compromisso, gente, em tratar de temas específicos da área de vocês, não. Ela costuma cobrar até temas bastante diversos disso, tá bom? Por exemplo, aqui, ó, Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, o que ela cobrou? Importância das relações sociais. Isso ultrapassa a Assembleia, certo? Sempre, né, bem adiante, tá? Para finalizar aqui esse nosso encontro de dicas, né, para redação, vamos tentar entender por que que essa redação aqui, que poderia ter tirado 100, ficou com 92,5, não é? Veja que ela vai perder nota em atendimento e desenvolvimento do tema, informatividade e argumentação. E por que que isso vai acontecer, né? Olha só, atendimento e desenvolvimento do tema. Eu vou começar aqui, quando se perde nota aqui, é porque a sua introdução tem algum aspecto falho, tá? Então aqui diz, ó, sabe-se que as relações sociais, principalmente em períodos de crise, não são fáceis de serem mantidas, uma vez que há grande dificuldade para conciliar diversos tipos de pensamentos e posicionamentos. Ponto. O que que a pessoa fez aqui? Ela fez uma contextualização, tá? Era ex-aluno, já sabia como é que fazia, fez uma contextualização, perfeito. Contudo, vai começar a se posicionar, ó. Essas relações fazem parte de uma experiência de vida humana e são de extrema importância no que diz respeito ao desenvolvimento e à manutenção da saúde mental do indivíduo, bem como a construção de uma sociedade harmônica que esteja unida em torno de um objetivo em comum, objetivo comum, né? Vamos dizer assim. Nós temos aqui alguns problemas de informatividade logo de cara, tá? Primeiro se pede para falar da importância das relações sociais. Vocês vão ver que o que se chama de importância aqui é a discussão em torno da saúde mental do indivíduo. Então vai faltar argumento. Aí a banca bate. Por quê? Podia ter criado mais um argumento. É importante também por quê? Tá certo? Então veja que aqui fala da saúde mental e já traz a solução, a proposta de intervenção aqui, tá certo? Já vai trazer aqui a proposta relacionada, e a banca pede uma proposta relacionada ao todo. Só que aqui já se fala, né? É a construção de uma sociedade harmônica, em torno de um objetivo comum, ou seja, no desenvolvimento, né? A pessoa que fez a redação, ela na verdade pegou algo que era da conclusão e trouxe para o desenvolvimento. Então o desenvolvimento ficou carente de mais informações. Só vai se falar sobre saúde mental e relações sociais e se antecipou aqui a conclusão para o âmbito do desenvolvimento, tá? Então isso vai dar problema, tá certo? Então só tomar cuidado com esses detalhes. E aí, gente, pegou atendimento e desenvolvimento do tema, pecou ali, você peca fortemente em informatividade e argumentação. Tranquilo? O restante da redação tem brilho. A gente vai ver, olha só, a parte da coesão, né? Nessa redação é bem trabalhada, não é? Tem umas pequenas falhas, mas a banca ela deixa que você tenha falhas pontuais, mas em geral é bem trabalhada. Por quê? Porque vai se passando. Aqui você tem uma informação, aqui tem outra, ó, os índices de transtornos psiquiátricos, porque está falando de saúde mental, então tem vínculo, ó. Índice de transtornos psiquiátricos e saúde mental. Depois vem, segundo a Organização Mundial de Saúde, ocorre um suicídio. O suicídio tem a ver com o quê? Com transtorno psiquiátrico, tem vínculo. Aqui tem o pronome esse fato, né? Então, quer dizer, buscando algo, uma informação passada, tem vínculo, tá? Então, veja que a redação, ela tem uma construção razoável de coesão, não é uma construção perfeita, mas é uma construção razoável, e por isso a banca dá uma nota alta, tá? Então veja que não há nenhum grande segredo assim. O segredo, gente, é treinar com critério, tá bom? Com bastante critério. Se você treina de acordo com os critérios, está no caminho certo. Se treina 10, 20 redações sem observar critério, naturalmente, que bom, você treinou bastante, escreve bem, mas não tem condições de se encaixar no concurso que você almeja, tá bom? Quer estudar conosco? Embaixo desse vídeo tem toda a descrição do nosso curso,
o contato, né? A gente tem desconto para ex-aluno, etc. O aluno vai pagar com o Pix também tem desconto e por aí vai, tá bom? Beijo grande a todos vocês.